Tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma dúvida que eu recebo frequentemente, que vou tirar nesse vídeo, é: Virgínia, o que eu posso fazer para que a minha mãe narcisista me aceite? E, queridos, não existe nada do que vocês possam fazer para que a mãe narcisista te aceite. Eu vou explicar o porquê disso. Todo narcisista distorce a verdade. Todo ele distorce a verdade. Eles fazem distorções cognitivas e distorcem a realidade das vítimas também. Por isso que as vítimas se sentem tão pequenas diante do narcisista ou da mãe narcisista. Como funcionam essas distorções de verdade? Das verdades, né? Eu não sei te explicar cientificamente como que isso ocorre dentro do cérebro deles. Eu sei que acontece porque eu já vi muitas vezes a minha própria mãe narcisista fazendo isso. Pessoas que eu atendo que têm traços narcisistas, principalmente na terapia de casal. Conheço uma pessoa fisicamente que tem traços de narcisismo e veio de uma família com uma mãe narcisista e faz essa distorção da realidade. Depois vou explicar a diferença de como que pessoas com traços de narcisismo distorcem a realidade, mas têm tratamento e têm melhora do quadro, e como narcisistas têm distorções de realidade, mas não melhoram. Um exemplo, né, que eu já dei aqui já umas 2 vezes e vou repetir aqui, talvez algumas pessoas não viram, né, esse vídeo. Atendi uma mãe narcisista, que obviamente não sabe que é narcisista, aonde ela fantasiou que o filho queria interná-la numa clínica psiquiátrica para que ela fosse interditada e ele ficasse com o salário dela. Baseado em que ela acreditou nisso? Baseado em uma vez que ela passou mal, foi para um pronto-socorro, e pelo fato do médico ter trancado a porta e o enfermeiro que estava acompanhando o médico estar muito nervoso, ela afirmou que por isso ela iria ser internada numa clínica psiquiátrica e ser interditada. O que aconteceu em seguida? Aconteceu que foi uma consulta normal, onde ela foi medicada e foi liberada, e ela não foi. Mesmo ela não indo, na cabeça dela, ela deduziu que o filho iria, pelo fato do médico simplesmente ter trancado a porta como um procedimento. Eu acho que talvez ia abaixar a blusa para ver, enfim. Baseado nisso, ela distorceu a realidade, dizendo que o filho iria interditá-la, que essa era a intenção e que possivelmente o filho não conseguiu interditá-la, mas que ele iria fazer. Então, tudo eles deduzem a realidade, distorcem a realidade baseado em deduções. A mãe narcisista, ela vai deduzir para sempre que você é uma pessoa errada, porque isso mantém a fachada dela de que ela é a boazinha e você é a pessoa ruim. Narcisistas estão o tempo inteiro colocando maldade em tudo, maldando tudo. Tudo que eles acontece no dia a dia deles, tudo na cabeça deles, as pessoas estão sempre mal intencionadas. Todos os dias tem sempre alguém com más intenções para o lado deles. Tudo distorções cognitivas, distorções no cérebro deles, distorções da realidade, como se o mundo todo estivesse contra eles. E essas pessoas, elas não mudam. Essas pessoas fazem terapia e elas não mudam, porque o modus operandi, a forma como encontraram para lidar com suas dores e traumas no passado, principalmente na infância, é desta forma. Então, não adianta o psicoterapeuta ou o terapeuta dizer a verdade, dizer: olha, isso é uma distorção cognitiva, você está exagerando, você está fantasiando, você está deduzindo, acreditando em algo que não é real. Eles não aceitam. Todas as vezes que eu tentei trazer narcisistas para a realidade, eles fogem. Assim como diz o ditado que o diabo foge da cruz, eles saem, eles não se colocam no lugar da verdade, eles projetam, eles usam o tempo de terapia deles, projetando em outras pessoas.
reclamando de outras pessoas, falando mal de outras pessoas, criando fantasias sobre outras pessoas, fantasias negativas, distorcendo a verdade o tempo inteiro. Eles não conseguem acessar o eu real deles. Por isso que nunca, nada do que você fizer vai fazer a sua mãe narcisista te aceitar, porque ela te vê como um inimigo, como um ser malvado, como um ser ruim, como você puxou a raça ruim do seu pai, né? Quem aí nunca ouviu essa frase, né? Queridos, antes de continuar esse vídeo, eu peço que você deixe a sua curtida e, se te ajudar de alguma forma no final, deixe o seu comentário. E tem cupom de desconto, são os últimos dias, tá? Então aproveite, cupom AMOR25, 25% de desconto para o método online Como Superar Mães Narcisistas. O link fica na bio para quem está vendo aqui no Instagram, e para quem for assistir no YouTube, o primeiro comentário fixado tem o link e também o nome do cupom. Garanta a sua vaga. Como que acontece com vítimas de narcisistas, filhos de mães narcisistas, vítimas que sejam filhos, né? Podem herdar traços narcisistas e tiveram tantas dores, tanta humilhação na infância, assim como suas mães narcisistas, que aprenderam a lidar com a dor, fantasiando situações e distorções para protegerem seu ego, seus egos, né? Como, por exemplo, sofre com muita baixa autoestima, é um exemplo aqui de quem tem a necessidade de proteger o ego. Tem uma baixa autoestima, não me sinto bom o suficiente, possivelmente foi cobrado muito na infância, possivelmente sofreu humilhação na infância. Por isso, para proteger a minha imagem de perfeição, normalmente são pessoas extremamente perfeccionistas, que não conseguem enxergar o perfeccionismo na totalidade, dizem, eu sei que eu erro, mas são pessoas que se cobram tanto, porque um dia foram tão cobrados, que quando eles estão em situações onde o risco eminente é errar, essas pessoas distorcem a realidade para não assumirem erros. E isso é muito tóxico quando você, por exemplo, é casada ou casado, ou tem uma amizade, ou tem filhos, e você distorce a realidade para se proteger de um erro. Porém, o mecanismo de distorção da realidade é o mesmo utilizado pelos narcisistas, mesmo que sejam pessoas apenas com traços de narcisismo. Porém, o propósito é diferente. O narcisista, ele não só distorce a verdade para esconder seus erros, mas para punir as suas possíveis vítimas, porque estão sempre olhando e vendo as pessoas sempre com maus olhos. Para as pessoas narcisistas, todo mundo é inimigo. Todo mundo está mal intencionado, todo mundo está tramando contra eles, está todo mundo fazendo coisas negativas contra eles, né? Então, os filhos de mães narcisistas que têm esse traço de narcisismo e de distorção da realidade, distorcem normalmente para proteger o ego de possíveis falhas e erros. Pessoas que não querem mudar, que estão conformadas, me aceite do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar, não querem ter o trabalho de treinar novas habilidades sociais, de mexer lá na ferida, né, dos pais narcisistas, por exemplo, de tratar esses traumas, não querem liberar espaço dentro deles mesmos para mudança. E aí é mais fácil que eu distorcer a verdade, eu dizer que não foi bem assim, eu dizer que coloquei um objeto em um local quando na verdade coloquei em outro, e meio que não tenho certeza se foi eu que peguei aquele objeto ou se foi a minha esposa, por exemplo, né, com um filho de mãe narcisista casado, um exemplo aleatório. Não sei se eu coloquei um objeto lá ou se foi minha esposa. Mas se foi eu que botei no lugar errado, eu tô na dúvida, então eu vou falar que foi ela. Porque como eu não tenho certeza, então eu vou tirar o meu da reta e vou distorcer a verdade. Então, ou não lembra direito, ou lembra que foi ele mesmo ou ela mesma que botou um objeto onde não deveria estar, mas quer projetar, se isentar da culpa, distorcendo a verdade.
Lembra muito gaslighting, em alguns momentos essa distorção da realidade se transforma em gaslighting e essa pessoa, mesmo não sendo narcisista, pode distorcer a verdade. Não é com propósito de colocar essa pessoa como... Só um minuto, gente, correio. Yasmin. Ai, bem ao vivo. A distorção da verdade. Então, são diferentes os motivos, sabe? Diferentes dos porquês. Não, eu vou fazer isso porque o propósito é eu esconder. Normalmente, esses filhos... Cristal, normalmente esses filhos ou filhos de mães narcisistas que distorcem a realidade para proteger o ego, normalmente tem mudança. Eles vão para terapia, começam a identificar que isso é distorção, porque eles não sabem que isso é distorção, eles não identificam, normalmente eles identificam apenas que o parceiro, a parceira, tá falando, você tem que ir pra terapia, normalmente vão empurrados pra terapia, e na terapia que identificam que isso é um erro, que isso é distorção da realidade, passam a ter consciência e vão treinando com gatilhos mentais, com âncoras mentais, a terapia cognitivo-comportamental, trabalhando os traumas. Tem várias formas de você trabalhar esses traços de narcisismo, que um deles é a distorção da realidade para proteger o ego. Então, tem jeito para o sobrevivente que sofre com isso. Agora, o narcisista não, porque ele não aceita a realidade. Na cabeça dele, eles dormem e acordam, gente. Juro para vocês, eles dormem e acordam supondo que alguém falou mal, supondo que alguém deixou de fazer algo para eles, supondo que alguém vai fazer algo de ruim para eles, tudo eles mal. Acabaram de conhecer alguém. A mãe narcisista, por exemplo, acabou de conhecer alguém. A pessoa disse assim, eu vou em tal lugar e lá naquele tal lugar tem uma coisa muito legal para fazer. Ou eu fui em tal lugar e eu fui lá e foi muito legal. Esse tal lugar eu já fui e talvez a mãe narcisista nunca foi. E que a pessoa vai sair de perto que ela vai falar? Até parece que fulana de tal diz que foi em tal lugar, que ela foi mesmo. Ela não deve ter dinheiro para ir em tal lugar. Tá falando isso só para se mitidar. Então, ela julga que a pessoa tá mentindo, aí ela vai falar assim, fulana é mentirosa, tá mentindo pra mim, julgando, supondo que a pessoa tá mentindo. E ela acredita nisso. Ela acredita. E aí ela vai contar pros outros, fulana de tal é uma mentirosa, ela mentiu pra mim. E ela vai talvez triangular com isso que ela imaginou, que ela supôs que a pessoa nunca foi naquele lugar. Talvez você está se perguntando, Virgínia, mas será que elas acreditam? Em algum momento elas acreditam. Virgínia, isso não é esquizofrenia? Não, não é esquizofrenia, gente. Não é. Não é loucura. Em algum momento elas acreditam, mas no fundo elas sabem a verdade. No fundo sabem. Eu vejo isso claramente atendendo elas, que elas em algum momento elas têm um ato falho, em algum momento elas deixam baixar um pouquinho a máscara e elas meio que deixam escapar. Que elas, não posso falar muito aqui, mas elas deixam em algum momento escapar, que elas têm consciência do que fazem. E eu tenho certeza que se você é filho ou filho de mãe narcisista, em algum momento a sua mãe narcisista deixou escapar que ela sabe todo o mal que ela lhe causou, né? Tanto que fazem de caso premeditado, pensado, de forma bem consciente mesmo. É perceptível que elas têm consciência, mas em algum momento, eles acreditam na própria mentira, os narcisistas. Depois, não, acho que eu exagerei, né? Eu exagerei. Não vão assumir que exageraram, aí talvez até aumentam contando uma outra mentira para tampar essa primeira mentira. Então, não crie expectativa jamais, sobrevivente, de que um dia você vai ser aceito pela sua mãe narcisista. Porque não vai. Ela acredita que você é ruim e acredita que você quer o mal dela.
Então, isso nunca vai acontecer. Elimine essa esperança que está dentro de você. Eles são bem perigosos, realmente. E não há como ter esperanças de ter uma relação. É só sofrimento e dor, né? Por isso, o afastamento, o contato zero é muito importante. Virgínia, eu não consigo fazer o contato zero. Faça o curso Como Superar Mães Narcisistas, tem passo a passo. Tudo para você primeiro se afastar emocionalmente, depois iniciar o contato zero e como você se preparar para esse contato zero e muito mais. Terapia em grupo, dia 5 de julho, estresse pós-traumático complexo, vamos trabalhar os devaneios excessivos. Se inscreva na terapia em grupo se você é aluno, é um bônus, né, do curso, então você precisa ser aluno. Entre em contato pelo meu e-mail, que é o virginia.coser.psicanalista@gmail.com, para que você faça parte da terapia em grupo. Se você não é aluno, aproveita o cupom de desconto, cupom AMOR25, garanta a sua vaga. E é isso. Não crie essa expectativa, porque narcisistas distorcem a realidade o tempo inteiro. Um abraço para vocês, e se esse vídeo te ajudou um pouco, deixa aí nos comentários. E se você já percebeu que em dado momento a sua mãe narcisista, ela demonstra que ela sabe o que está fazendo, como que você descobriu? Como você percebeu que ela tem consciência das mentiras que ela cria na mente dela? Deixe nos comentários, vai ajudar outros sobreviventes que querem descobrir isso aí de suas mães narcisistas. Um abraço para todos, muita saúde, muita paz e muitas alegrias e tempos bons na vida de vocês, sobreviventes, porque é isso que vocês, sobreviventes, que é isso que vocês merecem. Abraço para todos. Tchau, tchau.